Abençoe a todos nós, né? Vamos aqui ganhar nosso tempo para entrar na palavra de Deus. Vamos abrir as escrituras no livro de Miqueias. O profeta Miqueias, diz o mensageiro de Deus, um dos profetas menores da Bíblia. Miqueias capítulo 5 e o versículo 2 somente. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a mensagem Por que a pequena Belém, pregada pelo profeta de Deus. 5, verso 2 de Miqueias. Amém? E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus rico de misericórdia, no teu santo nome aqui nós viemos, Senhor Jesus. Diz o teu profeta que onde tu envia um servo de Deus no teu santo nome, ali só Deus pode parar ele, porque nós não estamos aqui no nome de ninguém a não ser no teu santo nome, Pai, representando essa mensagem gloriosa que tu enviou para nós nessa última era, através do teu profeta, meu Deus. Abençoa cada filho teu aqui presente, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa os lábios que vão falar e os ouvidos que vão ouvir, e circuncida, Senhor, nosso coração. Tira de nós qualquer coisa que for contrária à tua palavra, e que tu tenha a preeminência no nosso meio, Pai, e que tu receba todo louvor, toda honra e toda glória, pois sabemos que só tu és digno, Pai. Pedimos pela vida do nosso precioso irmão Hermínio, Pai querido, que tu visite nosso irmão, Pai, e abençoe a vida dele, juntamente ali com a irmã Márcia, que tu dê força e graça a ela nessa jornada, Senhor Jesus Cristo, nessa tarefa que ela tem de estar ali ajudando seu papai. Tu possa abençoar não só ela, mas toda a família, meu Pai, que tem essa responsabilidade, pois encomendamos a Ti essa pequena oração no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Então, a irmã Brana pregou uma mensagem que tem como título Por que a pequena Belém? E eu gosto demais dessa mensagem, é uma mensagem muito rica e muito linda, onde o profeta fala para nós do significado de Belém e por que Deus escolheu essa pequena cidade, se havia tantas grandes cidades ali naquele dia. E Deus, poderíamos dizer, né, que Deus sempre trabalha em simplicidade. Os homens estão buscando grandes coisas, procurando as grandes coisas, mas Deus trabalha em simplicidade. E cada palavra que Ele disse, ela tem que se cumprir. Não existe palavra dentro das Santas Escrituras que não venha a se cumprir, porque toda palavra de Deus é inspirada, né? E cada palavra dita tem que materializar, né? E nessa era que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, às vezes eu fico pensando, né? Como as pessoas que conhecem essa mensagem, elas deveriam, como nós que conhecemos essa mensagem, deveríamos cada mais buscar refúgio em Jesus Cristo, porque o mundo está cada dia mais cambaleando. Nós vemos as notícias, vemos ao nosso redor, vemos a situação do mundo, vemos o rugir do mar, né? Esses dias mesmo ali, aqui no Brasil, nós vimos esse vendaval que passou aí. Há uns tempos atrás eles diziam que essas coisas não aconteceriam aqui no Brasil, mas agora já está acontecendo, porque não existe lugar de segurança a não ser em Cristo Jesus. Ele é o único lugar de refúgio onde o cristão encontrará segurança, né? É em Cristo, né? O mar, ele está cada dia mais rugindo, e nós sabemos que existe uma grande profecia, né? Que haverá um dia um grande terremoto, né? E que Los Angeles irá para o fundo do oceano, irá para o fundo do mar, né? Profetizada pelo profeta de Deus dessa era. Mas oxalá que nesse tempo Deus nos dê graça para que nós já estejamos prontos e já estejamos saindo dessa terra, porque isso não abalará somente ali em Los Angeles. O profeta diz que abalará todo mundo,
mundo, esse grande terremoto, o qual eu creio que será o terremoto da ressurreição, e a abertura do sexto selo, onde as pragas preditas por Deus ali no sexto selo, então serão derramadas em plenitude aqui nessa terra. Mas Deus nos dando graça, né? Creio que com a graça de Deus nesse tempo a noiva do Senhor Jesus Cristo será levada antes dessas pragas cair, né? Então vamos seguir aqui a mensagem do profeta, né? Por que a pequena Belém? O profeta diz: de todos os lugares que há na Palestina, e ali há muitas grandes cidades e seus locais, cidades que pareciam ser muito mais conhecidas dos relatos da história e melhor fortificadas, cidades maiores, porque Deus escolheria a pequena Belém para ser o nascimento de seu filho? Há muitas que são maiores, por exemplo, a histórica Jerusalém, a orgulhosa Jerusalém, a capital de todas, é uma das cidades maiores da Palestina. E então nos perguntamos por que Deus escolheria esse povinho de Belém para que fosse a cidade, o lugar de nascimento de seu filho, né? Por que Deus escolheu esse lugarzinho para que ali nascer o seu filho, onde a Bíblia diz que ele será, a Bíblia disse aqui na Escritura 5, verso 2 de Miqueias, que ele governará em Israel. Aquele pequeno filho que nasceu um dia, sendo um bebê, um dia ele governará em Israel. E eu creio que nós estaremos junto com ele nesse governo, porque somos parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, que estará governando um dia no milênio, ali junto com o Senhor Jesus Cristo. Porém, como as Escrituras têm dito, o que Deus determina fazer, isso será feito. O que Deus disse que faria, isso será feito. Importa se seja uma cidadinha insignificante, não importa se seja um grupinho insignificante, não importa o que seja, mas o que Deus disse será feito daquela forma, porque a palavra de Deus não pode cair por terra. Diz a Escritura que nem um tio, nem um jota cairá por terra do que Deus disse. Então por que Deus escolheu essa cidade? Né? Exatamente para mostrar que Deus sempre vem em simplicidade, e que dali existe uma grande cena montada nessa cidade, e dali Deus preordenando para que seja dessa maneira, ou nunca seria dessa maneira. E ali a Escritura diz no capítulo 5 de Atos, que não há nada por casualidade. Deus sabia de tudo, e não é que sucedeu por casualidade, somente foi que Deus fez dessa maneira, né? Nada acontece por um acaso. Às vezes nós pensamos, por que acontece isso, por que acontece aquilo? Não, Senhor, tudo que você vê é preordenado por Deus, né? Foi ontem que eu estava conversando com o irmão Silas Braga, ele estava lá em casa, é o tradutor da mensagem, creio que todos conhecem, né? Ele estava dizendo ainda que até Judas ele foi escolhido por Deus. Tinha que ter um Judas para fazer o programa de Deus ser completo, porque Deus prometeu nas Escrituras que nesses últimos dias haveria muitos falsos cristos e falsos profetas. Então tem que existir essas coisas, porque toda a palavra de Deus ela tem que se materializar. Diz o profeta que ela tem que se materializar tanto no lado bom quanto no lado ruim, né? Mas para o lado bom, Deus também está materializando a sua palavra cada dia mais. Deus está aprontando uma noiva para encontrar com seu filho nos ares, e ali havia muitos lugares que tinham uma história espiritual maior que a pequena Belém. Por exemplo, alguns desses lugares, como Siló era um lugar antigo de adoração de Israel, onde todos eles vinham anos após anos a este grande lugar onde repousava a arca do Senhor. E então pensamos, por que é que ele não nasceu em Siló? Logo ali estava Gilgal, outro grande lugar espiritual de adoração. Então por que Deus não permitiu que ele nascesse em Gilgal? E ali estava
estava outra, Sião. Sião estava em cima da montanha. Então nos perguntamos por que é que Jesus não nasceu em Sião. Porque tem sido um ponto histórico onde o Senhor tem abençoado ao seu povo através das eras. Poderia ser que talvez ele houvesse escolhido Sião, ou Gilgal, ou Siló, ou um dos outros grandes lugares onde havia tido grandes bênçãos e grandes ensinamentos. E havia outras grandes cidades, tais como Hebrom. Esse era o lugar para um homem que estava buscando uma cidade de refúgio, um lugar de segurança, né? Hoje as pessoas buscam um lugar de segurança, elas fazem tudo para achar um lugar de segurança, como lá no Velho Testamento nós sabemos que Josué estabeleceu alguma cidade de refúgio. Aquela cidade de refúgio era para que uma pessoa, quando ela cometesse um crime, fosse um assassinato, fosse alguma coisa assim, e ela feito sem intenção, então aquele homem era colocado naquela cidade de refúgio, e ali ninguém poderia tocar nela, porque ela foi ali para ser protegida, né? E todos esses lugares, toda essa cidade é um tipo do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos. O único lugar onde você encontra refúgio hoje é em Jesus Cristo, né? Não existe lugar de segurança nessa terra. O único lugar de segurança é na palavra de Deus, é na mensagem do dia, porque essa mensagem é ordenada por Deus, né? Nos dias de Noé poderia alguém ter feito vários barquinhos, várias arcas, mas a arca ordenada por Deus era a arca de Noé. E Noé fez ela conforme as instruções de Deus. E nessa era Deus enviou uma mensagem conforme as instruções dele, e mostrou para nós a maneira que Deus recebe adoração, né? A maneira que Deus quer ser adorado, a maneira que Ele quer que as pessoas aproximem dele. Ele mostrou para nós, enviando para nós um mensageiro, enviando um profeta. Porém, vocês sabem, estou tão contente, talvez eu haveria trazido, se fosse eu, né? Talvez eu haveria trazido a Jesus e alguma outra parte nessas grandes igrejas. Porém, vocês sabem, estou tão contente que até as coisinhas insignificantes da Bíblia significa tanto, né? Às vezes você olha para você mesmo e fala, eu sou insignificante. Talvez nós sejamos insignificantes para o mundo, insignificantes para as denominações, mas para Deus nós temos um significado. Eu creio que foi Jesus quem disse isso, que vocês passam por cima os maiores assuntos da lei, porém vocês levam a cabo os maiores assuntos da lei, porém passam as coisinhas pequenas, né? E para Deus não existe coisas grandes e coisas pequenas, todas elas são tratadas da mesma forma. Não existe pecadinho nem pecadão diante de Deus, todos eles são tratados da mesma forma diante de Deus, né? Todos precisam de se arrepender. Todos nós, quando cometemos nossas falhas, precisamos nos arrepender. Às vezes olhamos para os outros, falando para os outros, fulano precisa de Cristo, mas nós somos os que mais precisamos de Cristo, porque Ele veio morrer para nós, por a noiva do Senhor Jesus Cristo. Porém, em tudo isso, as engrenagens estão dando a volta exatamente da maneira que Deus ordenou que desse. Tem nada fora de ordem. Você olha na política e fala, a política está imunda, está corrupta. Não está fora de ordem. Ela está da maneira que Deus ordenou que estivesse, né? Olha para as religiões e fala, isso tudo está uma baderna. Não existe nada fora de ordem. Deus disse que estaria assim nesse mundo, hoje nos dias que nós estamos vivendo. As coisas estão todas podres. Na mensagem Dores de Parto, o profeta diz que para que haja uma nova batatinha, aquela batata que foi para a terra, ela tem que apodrecer completamente. Não pode restar nada de vida nela. E para que Deus restaure esse mundo tem que apodrecer completamente. Então nunca espere que isso aqui vai melhorar, isso aqui cada dia vai estar pior, né? Como indivíduo, Deus nos abençoa e nos guarda, mas o mundo está podre. Não resta mais saída a não ser uma bomba atômica para varrer essa humanidade, para que Deus implante o programa dele.
E quando nós obtivemos fé como essa, dando voltas aqui, porém em tudo isso as engrenagens estão exatamente da maneira que Deus ordenou. Dão volta aqui, nunca haverá uma que falhe em dar no alvo. Deus tem preordenado todas as coisas e tem que acertar exatamente no alvo. Tudo que Deus preordenou tem que acertar no alvo. E quando nós obtivermos fé como essa e começamos a pensar, quem está de trás de tudo isso? Qual é a engrenagem principal que está dando a volta a essa grande economia de Deus? Qual é essa engrenagem que faz com que tudo esteja no lugar? Quando nós estávamos conversando com o irmão que estava nos visitando da Colômbia semana passada, ali está o presidente do Brasil, é o homem ideal para a era que nós estamos vivendo. O Papa é o homem que está ali, é o homem ideal. O presidente dos Estados Unidos é o homem ideal para os dias que nós estamos vivendo. Toda a engrenagem de Deus, cada um está com o seu homem na sua posição. O presidente da Rússia é um homem que está no programa de Deus, porque a Rússia, o profeta diz que Deus levantou a Rússia para acabar com esse mundo. E nós vemos cada dia ela mais se equipando e se preparando para cumprir o propósito que Deus colocou nela. Então tudo está se formando para cumprir a palavra de Deus. Oxalá que nós possamos estar despertos para que nós também estejamos cumprindo o programa de Deus, que é vir preparar uma noiva para o arrebatamento. Oxalá que sejamos parte dessa noiva. Não tem sido quem está atrás dessa grande economia de Deus. Essa grande economia de Deus. Aí o profeta diz: encontramos que é o Espírito Santo. Não tem sido deixado na mão do homem fazer as coisas, porém nas mãos do Espírito Santo. Hoje aqui eu creio que nós não estamos sendo guiados por homem, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque se nós estivéssemos guiados por homem, sabemos que Deus usa homem, mas quem tem de nos guiar é o Espírito Santo através do homem. Porque se estivermos sendo guiados pelo homem natural, nós estamos perdidos. Por isso que o mundo está perdido, porque está sendo guiado por homem natural, Quando as pessoas falam, vocês creem no homem, é lógico que nós cremos no homem, mas um homem dirigido por Deus, um homem enviado por Deus, não enviado por outro homem, não enviado por governo, não enviado por denominação, mas um homem enviado por Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de João, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E hoje nós podemos dizer nessa era que há um homem enviado de Deus cujo nome é William Melbrana, para trazer para nós uma mensagem, para nos preparar. Então vemos, essa grande engrenagem principal, que ele pode coordenar o resto dos instrumentos, funcionará perfeitamente, manterá exatamente o tempo de Deus. Quando Deus encontra pessoas, homens, mulheres, que Ele pode pegar, como o irmão Daniel aqui pega o violão, e faz com que o violão ele toque as notas que Ele deseja que ela toque, que seja tocado. E Deus deseja nos pegar e tocar as notas que Ele deseja que cada um de nós toque. Porque nós somos instrumentos na mão de Deus, ou somos instrumentos na mão do inimigo. Deus me guarde de ser um instrumento na mão do diabo. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, e eu quero que Ele cumpra na minha vida aquilo que Ele me viu ordenado para fazer. Então vemos isso e pensamos em nossa mente, quando vemos as grandes coisas, e como é que as teríamos nós, e então nos dá muita consolação hoje, pensar que talvez sejamos um grupo de pessoas, talvez sejamos insignificantes para o mundo, para as grandes igrejas denominacionais. Todavia Deus usa coisinhas simples algumas vezes, graças a Deus por isso. Deus usou uma pequena Belém, a menor de todas as cidades, que não foi nem contada ali quando Josué dividiu a herança. Belém nem foi contada, de tão pequena que ela era. O profeta diz que talvez tinha uma ou duas casinhas ali na cidade de Belém, mas Deus usou aquela cidade para trazer o Salvador do mundo. Deus usou para se manifestar, para descer, porque o pão da vida tinha que sair dali de Belém. Porque também está escrito nas Escrituras: não tem
temas, pequeno rebanho, porque ao Pai lhe tem agradado dar-vos o reino. Que consolação! Que eu sei que assim como Jesus veio, teve que nascer em Belém, assim o pequeno rebanho será o que o Pai dará ao reino. Será um pequeno rebanho. Daí diz o profeta, um pequeno rebanho fiéis de crentes. Pequeno rebanho fiel, porque a fidelidade acompanha o cristão. O cristão é fiel no lar, é fiel no trabalho, é fiel na casa de Deus. Seja onde ele for, ele é fiel. Porque ele é um exemplo, onde é que ele vai? As pessoas, nós somos cartas lidas e escritas por todos os homens. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos cartas de tropeço. Porque muitas pessoas se tornam pedra de tropeço. A palavra de Deus é blasfemada quando elas professam que é algo e não vive aquilo. As pessoas olham para ela e blasfemam da palavra de Deus. Oxalá que Deus nos dê graça para que as pessoas possam olhar para nós e dizer para nós: ali está um verdadeiro cristão, ali está uma verdadeira cristã. E a Escritura não pode ser quebrantada, elas são dadas por inspiração, ela tem que se cumprir, assim que nos dá essa esperança ao saber que será um pequeno rebanho que receberá o reino, um pequeno rebanho fiel de crentes, e estou confiando que serei um desse rebanho, ou melhor, ou serei um desse pequeno rebanho, quer dizer. Então nós conhecemos a história, quase todos estamos familiarizados com a história de Israel, como veio a Palestina por uma promessa de Deus, e sabemos que o grande Josué foi que repartiu sua porção em cada tribo. Sabiam vocês que as porções, como Josué as repartiu na Palestina, foram dadas por inspiração? Toda a palavra de Deus é dada por inspiração. As pessoas acham que não estão cumprindo a palavra de Deus, mas elas estão cumprindo a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós desejamos cumprir a palavra de Deus por inspiração. Queremos que Deus nos dê graça para que essa inspiração seja do Espírito Santo. Porque Josué, quando ele dividiu a terra, quando uma mãe dava luz a um filho, lá nos dias de Jacó, ali, quando dava luz, aquela mãe dava luz a Rubens, por exemplo, o nome de Rubens já mostrava a herança que ele ia ter lá na nova terra, lá na promessa de Deus, lá na Palestina. Quando ele dizia Gade já dizia a posição que ele ia estar lá. E quando Josué veio por inspiração, ele posicionou cada um dos filhos de Jacó, ele posicionou cada um naquilo que o nome dele dava como herança para ele, lá na Palestina. E nós, quando nós nascemos no reino de Deus, potencialmente também nós já nascemos posicionados no reino de Deus. Se Deus viu você fazendo algo para Deus, automaticamente quando você nasce, Ele vai te colocar com o tempo lá naquela posição para fazer algo para Deus, e isso é por inspiração, não é ordenado pelo homem, é ordenado por Deus. Todo ministério verdadeiro é ordenado por Deus. O problema de hoje é que tem muitos ministérios ordenados por homem, até mesmo na mensagem, mas nós temos que ser ordenados por Deus, porque para você suportar a prova, se Deus não te ordenar, você nunca vai suportar, porque o único que suporta a prova é Deus em nós, porque nós não somos capazes de suportar nada, mas se Deus estiver em nós, Ele leva a prova, Ele suporta a prova por nós. Gostaria de falar um pouquinho aqui de Raabe, a prostituta. Você pegar uma mensagem e falar que uma prostituta era um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo, como o profeta vai mostrar para nós aqui. Fala você de inspiração, essa Bíblia está inspirada. Não importa quão pequena, toda pequena escritura tem uma coisa tão sobressalente na escritura, e tão grande quadro. Toda palavra é inspirada, e disso depende o destino das almas, porque é a palavra do Deus imortal, do Deus eterno. Essa palavra aqui, toda alma, o destino dela está aqui. Toda alma que recebe essa palavra, ela irá para a glória, e toda alma que rejeita essa palavra, ela irá para baixo.
né? Porque nós sabemos, a Bíblia diz que o inferno é para baixo, né? Mas aqueles que recebem essa palavra por inspiração dada por Deus, eles têm um caminho ascendente, não um caminho descendente. E até mesmo essas mães, quando o menino nascia, ela falava com a sua voz, posicionando de onde estariam eles na terra prometida, centenas de anos depois. E Josué, sem saber disso, todavia pela mesma inspiração, os posicionou exatamente onde deveriam estar. E Josué repartiu a porção a Judá. Se notarem no mapa, geograficamente está ao oeste, na beira do mar, a umas milhas do sul de Jerusalém, a capital. E quando Judá estava recebendo sua parte, melhor dizendo, na terra, sua província, nós assim chamaríamos a estranho. Porém essa pequena cidade de Belém nem sequer foi mencionada, todavia estava ali. Abraão, eu creio que foi Rebeca quem foi sepultada nesse lugar. Porém somente devia haver sido uma pequena aldeia de alguma classe, porque se lês Josué se darão conta que havia como 115 cidades maiores sobre o domínio de Judá, além das aldeias e povozinhos. 115 cidades são mencionadas, e talvez quando foram divididas, Belém era tão pequena que somente havia uma casinha ou duas, nem sequer foi mencionada na herança. E então nos damos conta que realmente nunca chegou a ser conhecida. E era a mais fértil de toda a Palestina, era uma da região de milho, uma região de trigo, e havia grandes hortas de azeitonas e demais nela. E essa parte de Belém ou Palestina, no final da província de Judá. E achamos que também chegou a ser a casa de Raabe, a prostituta, quando Israel havia cruzado a fronteira do Rio Jordão à Palestina. Nós estamos familiarizados com a história de Raabe, a prostituta. Agora vamos formar um quadro dela nessa manhã, nessa noite, por uns minutos, como uma jovem formosa, que por alguma desventura na vida havia sido obrigada a isso, sendo uma pagã, havia sido obrigada a essa classe de vida que ela estava vivendo. Em muitas ocasiões as pessoas são obrigadas à classe de vida que elas estão vivendo, né? E Raabe havia sido obrigada a viver aquela classe de vida que ela estava vivendo como uma prostituta, né? Mas eu creio que lá no fundo do coração dela, ela não queria viver daquela forma. Por isso que Deus enviou um mensageiro lá para libertar ela, né? E todos nós que desejamos algo de Deus, Deus tem um mensageiro para nós essa noite para nos libertar, e esse mensageiro é o Espírito Santo, que veio para nos libertar das prostituição, de tudo desse mundo. Eu estava na prisão a outra noite para ver a um homem que estava cumprindo uma sentença, e eu tomei pela mão e falei com ele. Eu disse: por que fizeste uma coisa como essa? Né? Por quê? Nós às vezes agimos sob pressão. O profeta diz que quando nós agimos sob pressão, nós agimos errado. Nós nunca devemos agir sob pressão. Nós temos que ponderar as coisas, sempre pedir a Deus que nos dê graça para que nós achamos um lugar de refúgio, um lugar onde podemos deixar escapar a pressão, porque quando nós agimos sob pressão, nós sempre fazemos coisas que não são corretas, né? Um homem, quando ele briga com a esposa briga com o marido, ele agindo sob pressão, ele vai para o bar, ele vai atrás de outra mulher, a esposa vai atrás de outro marido. Isso é agir sob pressão, agir sobre a circunstância daquele momento, né? Mas nós não devemos agir sobre aquela circunstância, nós devemos agir pedindo a Deus direção para que tudo que nós fizermos seja a vontade de Deus. Então o profeta estava ali naquele lugar, né, onde estava um homem cumprindo a sentença, e tomando-a pela mão ele começou a falar, e ele foi forçado ao que estava fazendo. E eu disse: por que tu permitisse que isso o obrigasse a fazer isso? Tu não tens que fazer isso, tu não tens que beber. Eu disse: eu mesmo sou nervoso, porém não há necessidade disso, né?
pessoa quer beber, quer um lugar onde ele possa, às vezes, estar cheio de coisa dentro dele, ele quer deixar escapar aquilo, né? Mas Deus nos deu um lugar onde nós podemos levar nossas preocupações, levar até mesmo as nossas decepções, que o profeta diz que muitas vezes nós temos decepções na vida, né? E nós não podemos parar, nós temos que entregar na mão de Deus e seguir em frente. E essa jovem, Raabe, depois que ela ouviu pela primeira vez de Israel e de um Deus que era um Deus que respondia a oração. Quando você estiver orando, nunca pense que Deus é só um ouvinte de oração. Não, Senhor, Deus é um Deus que responde oração, né? Às vezes Deus nos coloca em condição porque às vezes nós estamos orando pouco, às vezes nós estamos distante de Deus, e Deus nos coloca em condição de orar mais, de buscar mais a Ele, né? Porque Ele sente prazer em atender nossas orações. Mas às vezes nós somos descuidados, nós somos apegados nas coisas do mundo e esquecemos das coisas de Deus. Não somente um Deus a quem orar, porém um Deus que responde. Quando ela ouviu que havia um Deus de milagre, que podia operar milagre, que secou os mares e que fez que chovesse pão do céu, seu coração começou a tremer. E que coisa maravilhosa! Às vezes você fala da mensagem para as pessoas, você fala do que Deus faz, e as pessoas: é isso mesmo, que bom, Deus é um Deus bom. Mas Raabe, quando ela começou a ver desse Deus, que um Deus que fez chover pão no deserto para as pessoas comer, um Deus que o mar estava na frente dos filhos de Israel e Deus abriu o mar, um Deus que vinha derrotando todas as nações, que se punha na frente dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, ela começou a tremer. Meu Deus, que Deus maravilhoso! E ele está vindo para cá e tem um general na frente dele chamando Josué, e onde ele passava, nada parava na frente dele. Aquilo começou a fazer tremer o coração daquela prostituta, né? E quando ela recebeu a primeira mensagem de 2 pregadores que foram ali, ela aceitou rapidamente com todo o seu coração. Ela não pensou 2 vezes, falou: eu tenho que aceitar essa mensagem, senão eu vou perecer junto com esse povo. Mas Deus teve misericórdia dela. E ali estava um cordão escarlate pendurado em sua janela, como uma proteção para a sua casa, por causa de que ela havia recebido a mensagem. A proteção para a sua casa, a proteção para a minha casa é essa mensagem. Esse é o cordão de escarlate que Deus enviou nessa era, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem é o sangue do Senhor Jesus Cristo nessa era. E você tem que pendurar ele publicamente, né? Raabe não escondeu lá dentro, não. Ela pendurou lá na janela, para que todos que passassem, ela visse que ela estava marcada com o sinal que Deus requeria dela, o sangue naquela hora. E talvez eu acrescente algo aqui. Sabia vocês que ela tipificou a igreja gentil? Sabia você que ela é um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo? Ela era uma gentil, e era um tipo da igreja gentil. Quando eles ouviram a mensagem, todos nós nos encontrávamos em prostituição espiritual. Todos nós estava adorando o ídolo, estava adorando imagem, estava adorando igreja, estava adorando homem, estava adorando outras coisas. Isso tudo é prostituição espiritual. Mas quando nós ouvimos essa mensagem, ouvimos que Deus enviou um Josué nessa era com uma mensagem poderosa, nós deixamos todas essas coisas e cremos num Deus que faz milagre também, pela graça de Deus. Cometendo fornicações espiritual contra o Deus do céu, em toda classe de coisa, toda classe de denominações e religiões. Porém, quando nós ouvimos que havia um Deus que todavia vivia, que podia fazer milagre, rapidamente nós recebemos a mensagem.
E essa mensagem é a nossa segurança. Ele é o sinal, é o nosso cordão de escarlate pendurado em nós. E o sangue do Senhor Jesus Cristo foi aplicado, o qual fez um cordão de escarlate. E para não entrar em detalhes, sabem vocês como ela chegou, como ela pendurou em sua janela publicamente. O sangue foi pendurado publicamente. Assim tem que ser pendurado o sangue, pendurado publicamente na parte de fora do muro, para mostrar que no interior algo tem sucedido. Porque os frutos nossos, é o que mostra o que nós temos no interior. Que é algo que sucedeu lá dentro do nosso interior. Então a parte de fora mostra para o povo que lá dentro de nós algo tem sucedido. Que ali dentro de nós vive um Deus, Criador do céu e da terra. Um Deus que pode parar qualquer coisa ainda para que os filhos de Deus passem. Um Deus que um dia, o profeta na sua oração, ele disse que Deus estava os filhos de Israel estavam rumo à terra prometida. E no seu caminho de dever, quando você está no seu caminho de dever, Deus está obrigado a te segurar nas suas mãos. E o profeta diz que o mar parou na frente dos filhos de Israel. E quando Deus olhou para o mar se assustou. O mar se assustou e se abriu para que os filhos de Deus passassem em terra seca. Então não tenha medo do diabo. Quando Deus olha para ele, ele tem que se assustar e ir embora, para que os filhos de Deus passem. Mas para isso nós temos que estar no caminho provido por Deus para nós nesse dia. E através disso, de agora, do lado de fora está pendurado o sangue do Senhor Jesus, que algo mostra que algo tem acontecido no interior. E através disso Deus olhou para baixo, quando a ira de Deus caiu e as trombetas começaram a soar. Deus viu esse cordão de escarlate pendurado ali como um memorial. Sempre tem agradado a Ele passar sobre o sangue. Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. E ele viu. E quando o sacudimento, o Espírito Santo recorreu à terra, e derrubaram essas paredes, como de 20 pés de grossura, nem sequer uma pedra caiu de onde o cordão estava pendurado. Nenhuma pedra caiu. Onde o muro era tão grande que o profeta diz que havia corrida de cavalo naquele muro. Um cavalo pareado com o outro ali naquela cidade chamada Jericó. E eles tinham corrida no topo do muro, e a casa de Raabe era no topo do muro, conforme as escrituras diz. E quando Josué trocou a trombeta, imaginem alguém falasse que Josué ia tocar a trombeta, aqueles muros iam cair. Quantas pessoas ridicularizou de Josué e dos mensageiros dele? Imagine que um muro vai cair com o som de uma trombeta. Mas quando Josué tocou a trombeta, desabou aquele muro todo, e nem um tijolo caiu daquela prostituta, porque ela havia aplicado o sinal na vida dela. E Deus está obrigado com a mensagem. Quando ele envia uma mensagem, o profeta diz: Deus está obrigado com o seu mensageiro. Quando ele envia uma mensagem, você recebe essa mensagem, Deus sustenta o que o mensageiro diz, e ele sustenta cada um de nós que permanecemos com essa mensagem. E isso mostra a proteção de um Deus verdadeiro para um crente verdadeiro. Um Deus verdadeiro para um crente verdadeiro. Não crente manufaturado, não crente incrédulo, mas os crentes verdadeiros. Aqueles que param por a palavra, seja em qualquer circunstância. Viver ou morrer não significa nada para ele. Viver ou morrer não significa nada para um crente, para um cristão que ama essa mensagem e crê nessa mensagem, tem revelação dessa mensagem e tem aplicado o sangue no coração, tem aplicado o Espírito Santo, que hoje é o sinal para nós, que vem através do sangue. Viver ou morrer não significa nada, porque ele sabe que se esse corpo terrestre se desfizer, nós já temos um esperando do outro lado. Ele sabe no coração dele, que essa palavra ela tem que se cumprir. Deus cumpre a palavra dele.
E quando um Deus, não me importa em que condição esteja você, quando Ele encontra, se você somente aceita esse cordão de escarlate, e se vê por toda a Bíblia, né? Se voltar lá no Jardim do Éden, você vai ver que Deus, quando Adão pecou, né? E o profeta diz que ali Deus amou aquele povo que Ele tinha criado, e Deus sabia que a única maneira de redimir era através do sangue derramado de um inocente. Então, lá no Jardim do Éden nós já vemos aquele sangue aplicado ali, morto. Deus matou aquele cordeirinho, né? E Adão saiu, o profeta diz que Adão saiu do Éden e foi pingando, né? O sangue foi pingando, escorrendo, ele pendurou, né? Aquela roupa, aquela ovelha que ele matou, ele pendurou em Adão e pendurou em Eva. E quando eles foram saindo do Jardim do Éden, ali ia pingando o sangue ia fazendo um caminho. E o profeta diz que ali Deus estava mostrando que o único caminho de regresso para o Éden era através do sangue de um inocente. E Ele fez um caminho de regresso para nós ali na cruz do Calvário. Mas vamos continuar aqui a história de Raabe. Logo a vemos, quando ela foi aceitada como uma das israelitas, ela se enamorou de um homem, o qual era um capitão, um príncipe de Judá, e era o capitão dos exércitos de Israel, e seu nome era Salmão, assim como o rei Salomão, e ele era o capitão, e ele entrou em um grande romance, e ela entrou em um grande romance com esse capitão, o qual era o príncipe de Judá, e finalmente se casou com ele. E quando a herança, imagine só, uma prostituta casada com o capitão do exército de Israel. Que coisa maravilhosa, meu Deus, que graça maravilhosa, né? Isso é um quadro da noiva gentia que casou com o supremo capitão, o Senhor Jesus Cristo. Uma noiva que vivia em prostituição espiritual, mas ao ouvir a mensagem ela foi redimida, e ela tem um casamento marcado com o capitão do exército, né? Um dia esse capitão encontrou com Josué. Josué sacou a espada e disse para ele: tu és um de nós ou tu és contra nós? E Deus disse para ele, o capitão disse para ele: eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. E quando Josué ouviu isso, ele caiu por terra, porque ele sabia que aquele capitão era o capitão que segurava ele e que garantia todas as vitórias dele. E finalmente, quando ela se casou e quando a herança foi estabelecida para os israelitas, ela e seu amado esposo viveram em Belém. A prostituta saiu da pior casa, diz o mensageiro de Deus, a pior casa que existe na terra, uma casa de prostituição, e foi morar no melhor lugar que existia na terra, que era em Belém. E nós saímos das piores casas de prostituição desse mundo, essas religiões e todas essas coisas, e viemos morar no melhor lugar que existe, que é na Belém de Deus, a palavra de Deus. Porque Belém significa a casa do pão de Deus, nós sabemos. Por isso que Jesus tinha que nascer em Belém, porque Ele é a casa do pão de Deus. Agora vocês começam a ver isso se abrir, ou têm visto, se começa a abrir quando vemos que ela viveu em Belém sendo uma noiva gentia para um judeu. Por quê? Porque ela creu em um Deus que opera milagres. E quando vemos de onde ela veio, de haver saído de uma casa de má fama de prostituição, e através de sua conversão e de sua fé inabalável em Deus, sua fé infalível em Deus, isso a tirou de uma casa de prostituição a uma casa formosa em Belém. Que diferença! Uma fé infalível em Deus, né? Uma fé que não vacila, uma fé que não é levada por um vento ou é levada por outro vento, mas uma fé que permanece na palavra. Se a fé é infalível em Deus, assim operou conosco.
de uma casa de incredulidade e frustrações, de atos imorais e tudo demais, a um lugar, uma posição em Cristo, o qual é o mais formoso, do ridículo ao sublime. Oh, essa é a diferença efetuada por nossa conversão. E notaram vocês que ela se casou com um príncipe da casa de Judá, um capitão? Esse capitão representou a Cristo, que tomou uma noiva gentil para si mesmo, do mais baixo ao principal e melhor lugar da terra, como veremos mais adiante em nossa mensagem, para provar que assim foi. Nada mais poderia ser senão isso. Eles são um tipo da igreja gentil. Encontramos que eles tiveram um formoso lar amoroso em Belém, como Salmão havia estabelecido, e chegou a ser um grande lugar e terras férteis. E que formoso é pensar que essa grande região de trigo ali, que seria o lugar do pão do mundo. Belém era o lugar onde o mundo ia buscar trigo natural. Todas as cidades ao redor iam buscar trigo em Belém, né? Naturalmente, ali Deus estava mostrando que a casa, o pão de Deus que abasteceria o mundo, sairia daquela cidade, né? Oh, ele era o pão da vida. Oh, e Jesus, e ali seria o lugar do pão do mundo. Isso é verdade. Com razão Jesus teve que nascer ali, porque ele era o pão da vida. Ali era onde toda a nação vinha por seu trigo, toda a nação vinha por seu milho, porque foi em Belém onde estavam as terras férteis. Veio você? Essa coisinha pequena, dizendo, era a província do trigo. Todavia isso significava algo, e vocês podem ver como o príncipe gentil, ou esse príncipe judeu, levando a sua noiva gentil de regresso para Belém, como lugar onde se estabelecer, um lugar para viver, onde havia pão e abundância. Pão e abundância. As pessoas hoje estão morrendo de fome até dentro dessa mensagem, que diz que crê nessa mensagem, porque não come. Não come. Não pega a mensagem para ouvir, não pega a mensagem para ler, porque o que sacia a nossa alma, a alma do eleito, só é saciada por essa mensagem. Esse é o pão da vida que Deus enviou do céu para nós nessa era. Mas temos que comer, né? Nós ficar só olhando para ela lá na estante, olhando para ela aqui no tablet, não vai servir de nada para nós, né? O profeta disse que quando você vê essa mensagem, você tem que receber essa mensagem, você tem que colocar a mensagem dentro de você. E o profeta diz, um cristão, ele deve ler a palavra de Deus todo dia, e ele deve orar todos os dias, para que ele tenha vida. Então encontramos que através desse grande romance e da grande obediência de fé da parte de Raabe, a prostituta, ela deu à luz o nascimento de a Salmão, a um filho, e seu nome foi Boaz. Todos nós estamos familiarizados com essa grande história atada a esse elo. E Boaz nasceu em Belém, de Salmão e Raabe, a prostituta. E nós sabemos que Boaz era um tipo do Senhor Jesus Cristo também. Era o Senhor da ceifa, como o profeta vai mostrar aqui para nós. Pena que nós já estamos encerrando. E encontramos que anos mais tarde, depois que Noemi havia deixado o país, se havia ido peregrinar com os moabitas, e quando eles haviam tratado mal, ela se havia separado do companheirismo com os demais crentes. Uma pessoa, quando ela se separa do companheirismo com os crentes, ela vai ser influenciada por incrédulo. E Noemi havia se separado do companheirismo com os crentes. Só em tempo difícil, o profeta diz que Israel estava passando por um tempo difícil, um tempo de seca. Em vez de ela permanecer ali e confiar que Deus ia sustentar e ia enviar pão, não, ela deixou os cristãos e foi conviver com o incrédulo, foi conviver com os moabitas, e ali ela só arrumou problema,
só teve problema. Mas um dia ela ficou sabendo que Deus havia abençoado a sua terra e que estava tendo um avivamento, diz o profeta, e que o pão estava ali. Então ela imediatamente decidiu voltar, porque eu creio que ela era uma cristã. E se havia associado a uma condição caída em outra terra, entre outro povo. Em outras palavras, ela havia deixado a verdadeira igreja para ir ao mundo por um tempo, para unir alguma igreja social que cria que qualquer coisa estaria bem. E ali ela perdeu seu esposo. Tem muita gente que fala, mas a mensagem é só mais uma igreja. Está tudo bem, se eu for para outra igreja, se eu sair por aí, tudo é o mesmo Deus. Não, Senhor. Deus enviou uma mensagem para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Noemi foi para aquele lugar onde ali os moabitas achavam que era tudo igual. Nós vimos na história de Balaão, quando Balaão quis unir o povo dele com os filhos de Israel em casamento, aquilo desagradou a Deus de tal maneira que o profeta diz que Deus nunca perdoou Israel por aquilo, porque Deus queria Israel separado, assim como Ele nos quer separado das coisas do mundo. Não nos quer unido com nada, Ele nos quer unido com Ele. Nós estávamos conversando com o irmão Daniel, conversando ali com o irmão da Colômbia, falando sobre companheirismo. No dia de Noé foi mostrado um companheirismo entre os irmãos. Noé ali entrou na arca e ali havia 7, 8. E tudo que entrava ali vinha de casal, vinha de 2 em 2, mostrando o companheirismo. O irmão Brana diz que companheirismo é 2 em um mesmo barco. Isso é o companheirismo entre nós, de um para com o outro, um ajudando o outro. Quando o barco começa a encher de água, os dois começam a jogar água para fora, sempre um ajudando o outro. Mas o nosso companheirismo com Deus foi representado em Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 365 anos. Ele não estava olhando para A nem B, muito pelo contrário, ele só estava olhando para Deus. Noé olhava para Enoque, mas Enoque somente olhava para Deus. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela olha somente para Deus, nem que ela tenha que caminhar sozinha, mas ela anda somente com Deus. Nem que você tenha que caminhar sozinho, permaneça com Deus, permaneça com essa mensagem, porque essa mensagem te levará no arrebatamento. Fora disso, nada vai levar no arrebatamento, porque Deus enviou uma mensagem para colocar sua noiva em ordem para o rapto. E nós temos um grande privilégio de Deus nos ter chamado e revelado isso para nós. E nem sempre tem que ser uma morte física. Você poderia perdê-lo em uma morte espiritual, ou perder sua esposa. Está vendo? Quando você deixa de seguir a palavra de Deus, você para seguir algo, às vezes a pessoa segue uma igreja, segue um pastor, segue a esposa, segue o marido, e não vê que ela está perdendo, ela não está ganhando nada, ela só está perdendo. Porque a única maneira de você trazer as coisas é você se apegar a Deus. Porque quando você se distancia de Deus, o único que podia te segurar, você está se distanciando dele. Eu estou me distanciando. Se eu distanciar dele por causa de algum outro motivo, mas quando vem esse problema aí, que a pessoa deve se apegar a Deus, porque o único que pode nos restaurar é Deus. É melhor permanecer em bom terreno. É melhor você ficar onde você sabe que está coberto pelo sangue. O único lugar, o Mombrana pegou uma mensagem, o único lugar escolhido por Deus para adoração é debaixo do sangue. E o sangue de Deus é a palavra de Deus manifestada para a hora. É essa mensagem, meus irmãos. É essa mensagem. É o único lugar que Deus vai reconhecer. A única coisa que Deus reconheceu lá nos dias de Josué foi a mensagem do mensageiro. A única coisa que Deus reconheceu no dia de Moisés foi a mensagem do mensageiro.
Ele disse para o povo aplicar o sangue, e aqueles que não aplicaram pereceram. Não importa se era circuncidado, se era israelita, se era isso, se era aquilo, eles pereceram, porque a única coisa que Deus reconhece é a mensagem do mensageiro. Oh, talvez sejam boas igrejas, torres, eles são igrejas, e tem grandes campanhas. É melhor que você fique longe. Fique onde? Aliás, é melhor que você fique onde o sangue cobre o pecado do povo, porque nós cometemos falha. Nós cometemos falha todo dia. Mombrana diz que nós cometemos, ele cometia falha todo dia, ele tinha que morrer todo dia. Então imagine nós. Paulo disse que tinha que morrer todos os dias para que Cristo pudesse viver nele. Então você tem que estar no lugar onde há uma expiação. Há um lugar onde você pode ir e falar: Senhor, eu cometi falha hoje, mas me perdoa, eu amo a tua mensagem, eu quero viver a tua mensagem, dá-me força para viver a tua mensagem, porque eu sozinho eu não consigo. Então Deus envia a sua graça e você sai dali firme e fala: hoje eu estou mais forte. Creio que Deus me deu graça hoje para viver a palavra dele. Pode ser que você perca um ou outro. Pode ser que um vai embora, outro vai embora. Nós não sabemos. E sobretudo você poderia perder o Senhor Jesus e ser deixado para fora. Porém, Jesus nós não queremos perder por nada. Eu creio que o profeta diz que onde Jesus não estivesse, ele não deveria estar, ele não gostaria de estar, e assim devemos ser cada um de nós. Onde Jesus não está, eu não quero estar, e Jesus Cristo é a palavra. E então vemos que depois que seus filhos haviam morrido, ela havia perdido os dois, e ela regressou porque não havia avivamento do Espírito na cidade nesse tempo. Como me agradaria descansar aqui por um minuto. Como me agradaria começar de novo aqui e mostrar-lhe. Não importa quantas igrejas têm retrocedido, permaneça debaixo do sangue. Esse é o lugar onde morar. Do lado de fora, em cima ou abaixo, as boas ou coisas más, o que seja o que for, permaneça debaixo do sangue. Amém. Com altos ou baixos, do lado de fora, seja onde que for, permaneça debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. O único lugar de refúgio para nós, Porém Noemi pensou que seria melhor ir para ali e unir com outro grupo, porque eles estavam tendo problemas. Pão espiritual, não havia pão espiritual ali. Porém Deus restaurará, eu restaurarei, diz o Senhor. Permaneça no campo onde se provê isso. Esse é o conselho do profeta para nós aqui essa noite. Permaneça no campo onde Deus provê esse alimento, que o único alimento que sacia a alma do eleito é essa mensagem. Não existe, meu irmão, minha irmã, não existe alimento aí fora no mundo, não existe alimento em denominação, não existe alimento até mesmo em grupos da mensagem, que tem deixado essa mensagem para edificar homens, que sacia a alma do eleito. A alma do eleito só é saciada com essa mensagem. E graças a Deus por isso. O profeta disse que quando você nasce de novo, Deus coloca um sininho lá dentro do seu coração. E esse sininho é para alertar você. É hora de você abrir seu ouvido. É hora de abrir seu olho. O que você está ouvindo? Hoje existem muitas vozes no mundo, existem muitas vozes para tirar a atenção da voz de Deus. Essas vozes são para tirar a atenção da voz de Deus. A voz do sétimo anjo é a voz de Deus para nós nessa era. Que Deus nos dê graça para que sejamos como Raabe, que possamos aplicar o sinal na nossa vida publicamente, porque um dia desse, essa velha Jericó desse mundo vai desmoronar, e Deus só vai reconhecer a mensagem do seu mensageiro, e só vai reconhecer o sinal que o mensageiro mandou aplicar.
E o sinal que o mensageiro mandou aplicar nessa era é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vem através de obediência completa à palavra de Deus, né? Por isso que o irmão Branda diz, há um pequeno grupo fiéis de crentes, são fiéis à mensagem, fiéis ao mensageiro. Esse é o povo que vai sair no arrebatamento, que tem procurado viver essa mensagem, né? E honrar essa mensagem e o mensageiro de Deus. Então, meus irmãos, que Jesus Cristo os abençoe. Eu não vou prolongar mais aqui, se dependesse de mim eu falaria dessa mensagem a noite inteira, porque eu creio que esse é o pão da vida para nós, né? Mas vamos passar aqui para a parte da ceia, né? Para nossas irmãs, né? Tem desejo no coração de estar tomando a ceia, e eu creio que todo cristão, ele deve tomar a ceia, porque é o que nos dá vida, nos dá força para a jornada, porque a Bíblia diz que se nós não tomamos, nós não temos vida, e se tomamos indignamente, tomamos morte, né? Um fato que tem que ser decidido. O profeta diz, esse é um fato que tem que ser decidido, não pode ter meio termo. Nós temos que tomar convicto que nós estamos tomando para a vida. Então, que Deus nos abençoe. Gostaria de pedir para o irmão Daniel parar para nós a transmissão. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando. Que Jesus Cristo os abençoe onde estiver. No nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo para Deus é possível. Tudo